Arruma um lugar para mim. Para botar esse microfone em algum lugar. Bom dia, a graça e a paz de Jesus, amém? Prazer tê-los aqui nesta noite, nesta manhã. Eu estou falando nessa noite, irmãos, porque a noite ontem foi punk. Quem teve aqui passou no supermercado para comprar o sabonete líquido ou não, irmãos? Amém ou não? Noite foi punk ontem, não foi? Eita, nós. Eu achei que era o Lucas Lomelino que estava na bateria, né? Brincadeira, brincadeira. Sem exagero, né? Queridos, enquanto você abre... Não abre ainda não, peraí. Porque... Vou falar. Olha, hoje à noite nós temos Lanche do Brito. Esse microfone que está me assustando aqui, parece que eu vou cantar. Hoje nós temos Lanche do Brito Pro Departamento Infantil. É só você entrar aí no telefone, mandar um WhatsApp, tá ok? Próximo sábado, nós temos uma caminhada do Outubro Rosa, sob o comando da MCM, aqui na pessoa da irmã Marina. E nós vamos ter algumas irmãs aí que já se organizaram para isso. Você pode ir também, tá? Meninos também pode. Mesmo que você não tenha a camisa do Outubro Rosa, você põe uma roupa clarinha, uma camisa branca. E a reunião vai ser que horas aqui? 8 horas da manhã aqui na igreja, né? O percurso, eles estavam pensando em ir até Congonhal e voltar, não é isso? Não, não é isso. Berenice, você tem que estar nessa caminhada, você tem que ser a primeira, carregando a faixa lá na frente. É fácil, né? Não, não vai ser. Oi. É isso aí. Mas vamos lá, gente. Ó, gente, se quiser ligar o ar aí, pelo menos um ar-condicionado, pode ficar à vontade. Vai ter alongamento com a nossa fisioterapeuta oficial da igreja, Karen, que estava aqui até agora. Cadê ela? Ela lá em cima. Nossa fisioterapeuta oficial vai estar fazendo o alongamento primeiro, né? E depois vai ser um trajeto muito simples, muito light, tá? Então vai dar certinho. Então você pode vir, põe uma roupa clarinha, homens ou mulheres, e podem vir para cá 8 horas da manhã, tá ok? Logo mais à noite, algumas pulseiras que nós conseguimos a mais, não é? Então, se você precisar ainda de mais alguma pulseirinha para você entregar, tá bom? E se você ainda tem alguma retida, por favor, porque já está entrando outro projeto que também é bacanão, tá? Esse outro agora vai ser uma coisa um pouquinho diferente desse, muito bacana. O material já está sendo confeccionado, então nós vamos ter mais um trabalho de evangelismo aí no próximo mês agora, provavelmente até dezembro. Queridos, nós estamos trabalhando esse tema, tá? Por isso que eu falei para você não abrir agora a Bíblia, porque nós vamos mostrar o texto aí agora mesmo, tá? Nós estamos trabalhando esse tema, disciplina e a igreja. Aliás, a gente está trabalhando vários temas sobre igreja, né? Aos domingos de manhã. Estou trabalhando também isso na minha classe ali embaixo, que hoje, por acaso, estava muito bonita, e eu levei o Israel para me ajudar a dar uma aula lá muito bacana sobre igreja. Então, nós estamos trabalhando vários temas. Já falamos da ceia, né? Já falamos da grande comissão, e agora nós estamos falando da disciplina, porque a disciplina, por mais estranha que pareça, né, o nome disciplina já vem uma coisa assim exortativa, uma coisa pesada, uma coisa tensa, ela é um aspecto definidor da igreja. A igreja, ela não pode deixar passar algumas coisas, precisa ser tratado, né? Então, o que a gente já viu aí, né? Deixa eu ver aqui, acho que não está... Só um minutinho. Vê se está ligado, filho. Ligou? Aí. Você está se saindo daqueles caras da assistência da igreja, está sempre dando uma assistência. Vamos lá. Esse é o texto que nós adotamos. Por que esse texto é importante para nós? E aí eu volto a dizer, você que não esteve aqui na semana passada, né? Nós já trabalhamos esse tema na igreja. Eu estou incorporando novos aspectos, tá? Mas nós já trabalhamos esse tema exaustivamente. Não sei se eu vou trabalhar ele todo novamente, mas aos poucos eu estou trazendo novos autores, uma gama nova de pessoas aí para ajudar a gente a entender isso, tá? Por que a gente escolheu esse texto? Porque o objetivo da disciplina é essa parte aqui em negrito, ó. É isso aqui que a gente quer viver como igreja. É isso aqui que a gente quer experimentar da parte de Deus.
nós queremos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a igreja faz isso de várias formas, ela chega a esse lugar de várias formas, mas ela não chega a esse lugar de uma forma só. Então, vamos orar para isso. A gente pode ficar aqui fazendo jejum e oração um mês inteiro e talvez não experimentar isso, porque estamos negligenciando outros aspectos. A gente pode vir para cá, de repente, fazer um excelente movimento de adoração na igreja, mas estamos negligenciando o aspecto da oração e outros aspectos e não chegarmos a isso aqui. Então, nós queremos chegar a esse lugar chamado a perfeita vontade de Deus. E uma das vias para a gente chegar a esse lugar é a disciplina, como a gente já vem estudando, tá? Então, a gente uniu esses dois textos. Isso aqui tudo a gente viu semana passada, tá bom? A gente pegou um texto lá de Efésios que a gente já estudou no domingo à noite, né? Quando Paulo vai dizer, olha, eu peço a vocês que vocês vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Está lá em Efésios 4:1. E que maneira é essa, né, que o apóstolo Paulo diz que ele está apelando para a gente viver? Ele falou isso dos capítulos 1 a 3. Né? Ele está dizendo praticamente o seguinte, de uma forma geral, olha, gente, vocês precisam viver de maneira apropriada, congruente, com o que é uma igreja do Deus vivo, aquela igreja que Deus chamou em tempos eternos, em lugares celestiais, aquela igreja que na verdade era o grande mistério de Deus no Antigo Testamento, que ia unir dois povos totalmente antagônicos como uma única família. E ali nós vimos várias coisas a respeito de Deus, da igreja de Deus. Né? E quando chega no capítulo 4, verso 1, prática da carta, né, ele vai dizer assim, olha, eu peço a vocês que vocês vivam de maneira digna disso, né? Para que isso? Para que vocês possam experimentar, comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, nós não queremos aqui, como igreja, nós não queremos nos constituir apenas um agrupamento de pessoas, um ajuntamento de pessoas. Nós queremos que as pessoas vivam isso, tá? E aí a gente começou então a falar algumas coisas sobre a disciplina, né? Qual é a proposta da disciplina? Né? Ela se propõe a restaurar e reconciliar as pessoas, a restringir um pouquinho dessa disseminação do pecado, né? E a proteger a pureza e a honra do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Mas o que nós falamos? Falamos sobre as dificuldades, e eu trouxe as dificuldades do pastor Jonathan Leman. Tá? Tudo isso aqui é dele, não é meu. Mas eu ainda acrescentaria aqui, depois eu fui para casa e comecei a pensar, né, diante da maneira como nós fechamos a semana passada, responsabilizando cada crente pela disciplina. Às vezes muitos crentes não disciplinam o outro, não exortam o outro, porque ele mesmo parece que não está nessa autoridade. Né? A sua vida não está se encaixando com a realidade bíblica a ponto de ele sentar com uma outra pessoa e poder exortar essa pessoa, tá? Mas eu não acrescentei isso porque eu peguei direitinho dele aí, tá? E aí acho que nós fechamos aqui, né? O que é a disciplina no Velho Testamento e o que é a disciplina no Novo Testamento, como ela se apresentava lá no Antigo Testamento e como ela se apresenta no Novo Testamento. Ambos os casos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a disciplina tem sempre o mesmo propósito, restaurar a pessoa, colocar ela na rota de Deus. Essa é a ideia, tá bom? E aí eu fechei, vai lá na última lâmina da conclusão, porque aí a gente vai voltar depois, tá? Nós fechamos aqui, ó. Tá certo? Quem deve disciplinar? Aí o apóstolo Paulo vai dizer, e eu usei Mateus 18 também, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais. Eu até falei assim, quem são? Né? Se a gente está falando de Gálatas, Gálatas é uma carta na Bíblia que tem uma marca. Quando você lembra de Gálatas, você lembra de quê? Dos frutos do Espírito. Então, provavelmente, Paulo está linkando, mesmo já no início, já trazendo uma ideia para a gente. Olha aí, ó, capítulo 6 já falou dos frutos do Espírito, ou ainda vai falar, agora não estou me lembrando o versículo direito, não é? Mas vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso
com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros, porque se você fizer isso, você está obedecendo à lei de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? A responsabilidade da disciplina de uma igreja, ela não pode ser derramada única, exclusivamente, na vida do pastor e da liderança da igreja. Esse é um trabalho da igreja com a igreja. Até porque muitas faltas espirituais acontecem sem nem mesmo que o pastor saiba. Então fica aquela coisa de um olhar para o outro e falar assim, olha, eu sabia, mas eu não queria falar nada, né, e tal. Deixa que o pastor, quando o pastor souber, ele vai tratar disso. Isso não é isso que a Bíblia ensina para a gente. A Bíblia ensina que você tem a responsabilidade, quando você detecta um pecado, de inicialmente fazer todo aquele processo, que posterior a gente vai ver isso, não é? Que é você se aproximar da pessoa, você orar com a pessoa, indicar o problema junto com ela, ela não abriu a mente para aquilo, de repente você vai envolver mais uma ou duas pessoas, para ter até a certeza de que se você está tendo a concepção correta daquilo e não houve sucesso naquilo ali, aí sim nós vamos trazer isso para uma instância maior e não é, se não tiver nenhum jeito, nós vamos chegar ao ponto do desligamento da pessoa, tá? Mas tem um processo. E aí eu botei essa última frase aqui, né? Quantos problemas poderiam ser evitados se os crentes agissem desse jeito aí quando surgisse o problema? Né? Quanto mal-estar na igreja poderia ser evitado? Quantas pessoas poderiam ser evitadas de sair da igreja? Porque quando um pecado ele vai criando raiz na vida da pessoa, e ele não é confrontado, no dia que ele brota o fruto daquela amargura, ele não sai sozinho. Ele sempre leva alguém com ele. Ele sempre contamina um grupo em torno dele. Até porque ele precisa justificar aquilo que ele está sentindo, está vivendo. Ele precisa de apoio. Ele precisa entender, acreditar para ele, que ele não está sozinho. Tem outras pessoas que pensam junto com ele. Então ele vai disseminando aquilo. Quantos problemas na igreja poderiam ser evitados? Quanta gente boa, às vezes, quando vai arrancar o joio, o trigo sai junto. Então, como é que a gente evita isso? Fazendo o básico. Aconteceu a falta? Senta junto, conversa, ora com a pessoa, orienta a pessoa. Tendo sempre na cabeça que o objetivo da disciplina, volta lá naquela... Nós pulamos, Emanuel, por favor. Aí. Isso. E o objetivo da disciplina é sempre resgatar essa pessoa. É sempre trazer essa pessoa de volta. E aqui a gente vai começar agora a destrinchar um pouquinho desse objetivo da disciplina. O objetivo é instruir o discípulo para que ele desenvolva o seu caráter espiritual, até que ele alcance a plena maturidade em Cristo, segundo o padrão de Jesus. Algumas pessoas, elas vão precisar ser exortadas para chegar a esse lugar. Algumas pessoas, às vezes, elas no meio do caminho, elas começam a apresentar comportamentos que alguém precisa sentar junto com ela e instruir ela na construção desse caráter. E às vezes, o que acontece? Quando que nós revelamos o nosso caráter? Nem sempre a gente revela o nosso caráter de qualquer jeito. Precisa acontecer alguma coisa, precisa ter um confronto, precisa ter uma situação, problema. Não é isso que Paulo fala lá em Coríntios? É importante que hajam essas divergências para que o coração seja revelado. Então, não aparece muitas vezes essa falta ou essa dificuldade que a pessoa tem, até que ela tenha de fato um confronto, ou um conflito, ou alguma situação. Então ela precisa ser instruída. Gente, vocês não estão com calor, não, gente? Pô, liga pelo menos um ar-condicionado em nome de Jesus, irmãos. Pô, e olha que eu venho de um lugar quente e vocês são friorentos e no calor desse não. Liga aí, Manuel, liga um negócio desse aí para nós, pelo menos aquele do meio ali, ó. Ou quem quiser em cima também, está sempre. Olha lá, todo mundo fez assim, ó. Então, vocês que são espirituais, desçam e pegam um controle, liga e fica com a responsabilidade. Já tá ligado? E fica com a responsabilidade de desligar, tá certo? Isso. Acho que um isso aí já não precisa, isso aqui nem precisa. Já ajuda, para não, porque tem gente que tem mais friozinho, então pode incomodar. Tá certo? Então lá em Gálatas mesmo, olha só Paulo dizendo, gente, eu sofri dores de parto.
eu tive sofrimento até o momento em que Cristo pode ser formado na vida de vocês. Isso dá trabalho e muitas vezes vai passar pela disciplina bíblica, né? A disciplina também tem o objetivo de preparar os crentes. Veja bem, gente, a gente está falando de crente, a gente está falando de salvo. Porque quando não é, o problema é outro. Tá certo? Aqui nós estamos falando de pessoas que vão estar dentro dessa, vamos pensar assim, desse espectro de ação do Espírito Santo de Deus. Então, preparar os salvos espiritualmente para oferecer a Deus a verdadeira adoração, a adoração no Espírito, que não vai ser produzida se o sujeito está no pecado, que não vai ser produzida se a mente do cara está virada. Ele não está de acordo com a palavra de Deus, está faltando amor, está faltando perdão, está faltando bom testemunho, uma série de coisas que precisa ser trabalhada na vida dessa pessoa. Então, quando a gente chega, senta do lado dessa pessoa e reconduz ela, nós estamos ajudando essa pessoa, o dia que ela realmente está aqui na igreja, adorando ao Senhor, ou lá fora com a sua vida, ela está mandando um louvor, uma adoração que seja realmente aceita e verdadeira ao trono de Deus, né? Então, nós temos esse trabalho. E também nós temos o objetivo da preservação da identidade da igreja. Hoje aqui na minha sala, né, a pergunta que o Israel fez lá para a turma foi: como é que a gente distingue uma igreja falsa de uma igreja verdadeira? Como é que eu sei que eu entro num lugar, tem um púlpito, tem um camarada de terno, você imagina que alguém pode entrar aqui e falar assim: esse cara que está pregando é o pastor? Né? Olha, essa roupa... Hoje eu nem botei aquele meu tênis que o cadastro é todo colorido assim, ó. Não é? Mas eu entro numa igreja, tem lá um púlpito, um cara de terno, uma Bíblia. Será que é uma igreja de Cristo? Como é que eu sei disso? E às vezes eu vou demorar tempo a saber a verdadeira identidade dessa igreja. A disciplina, ela ajuda a gente a manter a verdadeira identidade, não fazer da igreja de Jesus apenas mais uma religião no mundo. Nós somos mais do que uma religião, gente. O cristianismo é mais do que uma religião. É uma vida, é uma vivência, é um povo. São os salvos reunidos, é o plano de Deus, é a história da redenção, é aquilo que vai ficar eternamente. É diferente de tudo. E nós não podemos deixar que a identidade da igreja se perca diante de tanta balbúrdia que a gente está vendo no mundo hoje. E a disciplina, ela vem para nos ajudar a manter essa identidade. Também de capacitar os crentes, né? Nós precisamos capacitar o crente para que ele tenha um desempenho eficiente na missão da igreja. Nós temos um papel nesse mundo, nós temos um objetivo, né? Então, para isso, nós precisamos de discípulos amadurecidos e treinados, né? Para que a gente possa, de fato, agir como igreja nessa vida. Então, a igreja não pode ser igual lá em Juízes, né? Cada um fazia o que dava no seu coração, na sua cabeça. Nós precisamos tratar, nós temos uma regra de fé e prática, nós temos uma regra de conduta, nós temos um manual, não é? E a gente precisa cruzar aqui com esse manual a vida das pessoas, a vivência da igreja. E à medida que a gente vai disciplinando e ajustando, nós vamos amadurecendo as pessoas e vamos capacitando essas pessoas para que elas cheguem ao desempenho daquilo que elas precisam fazer. Tá, gente? Isso é muito importante. Outra coisa que foi trabalhada aqui, né? O Israel trouxe isso. Estou citando bastante o Israel. Cadê ele? Hã? Foi embora? Tá aí, né? Estou citando pra caramba o Israel hoje, né? Dando trabalho para ele aí. Você precisa gastar energia, né, filho? Então, uma coisa que foi dita, muito assim, será que a igreja tem todos os dons? Claro que tem. Essa igreja aqui tem tudo que uma igreja precisa para fazer aquilo que ela deve fazer. Tem tudo. Agora, se as pessoas exercitam isso, é outra coisa. Se as pessoas desenvolvem bem aquilo para o qual elas foram chamadas, é uma outra história. Mas dom ela tem. E ela tem tudo que ela precisa para ela crescer, produzir frutos 100 por 1. Igual foi a parábola do semeador aqui hoje. Você viu que coisa interessante na parábola do semeador? Que é aquela semente que cai entre os espinhos. Você percebeu que aquela semente criou raiz? Que aquela semente estava lá, ela estava firme. Qual foi o problema daquela semente ali? Ela não dava fruto.
Era esse o problema da semente, mas ela criou a raiz. Ela está lá, certo? Mas os prazeres da vida e as preocupações não deixam ela dar fruto. Ou seja, se você transpor isso para a vida da igreja, é como se tivesse pessoas na igreja que, tipo assim, eu sou crente, eu estou na igreja, mas eu vivo tanto gravitando em torno dos meus problemas que eu não consigo exercer o meu dom. Eu não consigo produzir frutos. Eu tenho isso numa ponta. Na outra ponta, eu tenho aqueles que, de repente, glorificam a Deus por tudo que Deus tem dado a eles e usam isso de forma tão prazerosa e tão legitimada. Né? Afinal de contas, nós temos que aproveitar o que Deus deu para a gente. Então, vamos ficar viajando o tempo todo, né, irmão Zé Antônio? Cadê? Não se aplica ao irmão, por isso que eu falei do irmão. Pode ficar tranquilo, não se aplica ao irmão, não. Tomou até um susto, não tomou? É. Mas não é o caso dele, não. Não é o caso dele, não. Mas eu falei isso porque não é o caso, por isso que eu brinquei com ele. Mas às vezes a pessoa, ela fica tão assim em torno daquilo que a vida dá para ela, e às vezes são coisas até legitimadas. Não estamos falando de coisas erradas, não, gente. Mas essas coisas sufocam tanto a vida daquela pessoa que criou a raiz, que o problema não está na raiz, está no que está do lado de fora do solo. Ela não consegue produzir os frutos espirituais que Deus deu a ela. E a igreja tem isso tudo. E nós, através da disciplina, às vezes a gente precisa sentar com aquele irmão e falar assim, irmão, será que não está na hora de servir um pouco mais ao Senhor do que ficar só circulando e tal? Né? Será que não está na hora de servir mais ao Senhor do que só vir à igreja e tal? Né? Vamos botar esses frutos para fora. Qual que é o dom que Deus deu a você? Qual foi a capacidade que Deus deu a você? Né? Você é a igreja de Jesus Cristo. Tá? E aí nós precisamos traçar também essa clara fronteira, não é? Entre a igreja e o mundo, e as trevas, né? Vamos pensar assim, né? Nós temos aí a clara fronteira que precisa ser traçada. Né? Se nós falarmos que nós mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Ok? Você já viu quantas pessoas você vê claramente que ela não tem mais comunhão com a vivência da igreja, a comunhão dela é completamente com o mundo, mas ela afirma o tempo todo que ela tem comunhão com Deus? E ela fala uma frase que eu me pelo só de pensar, Deus conhece o meu coração. Essa para mim é uma frase que eu não gosto nem de dizer, sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração. E Ele sabe o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou mau, o quanto as minhas emoções são contaminadas pela minha forma de pensar, o quanto eu preciso da misericórdia dEle. Então essa frase, Deus conhece o meu coração, é perigosíssima. Ele sabe o quanto eu fico protelando as coisas, o quanto eu fico arrumando justificativa para não fazer aquilo que realmente eu deveria fazer, não é? Então, se dissermos que nós mantemos comunhão com Ele, mas nós andamos nas trevas, né, nós mentimos, nós não está praticando a verdade, é uma coisa ilógica. A disciplina também vem preparar a igreja para a volta de Jesus. Nós não estamos aqui para preparar crente para essa vida. A minha responsabilidade como pastor não é preparar você para ter uma vida boa na terra, porque isso pode não acontecer. Glória a Deus para aqueles que conseguem viver bem, mas tem muita gente que não consegue. As dificuldades da vida, as frustrações, os lutos, vêm tirar do crente a sua alegria muitas vezes, ou mexer com isso, mexer na sua felicidade, seu estado de humor, não é? E a disciplina bíblica vem preparar a igreja para essa volta gloriosa de Jesus, porque esse é o nosso interesse. O nosso interesse não é ficar aqui. Quem quer ficar aqui? Levanta a mão aí. Quem quer ir para o céu? Todo mundo, né? Agora, tipo agora. Agora. Ai, Jesus, não vou falar que vai que eu... Não é? Nosso objetivo é sempre o céu. E presta atenção, a nossa maior alegria do céu é o nosso reencontro com Jesus. Esse é o que está no coração da gente. Então, a disciplina bíblica, ela vem visar justamente isso. Essa igreja, não é, que vai encontrar com seu noivo.
Então, visto que todas essas coisas hão assim de ser desfeitas, vocês devem ser tais como, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, não vai haver mais nada, gente. Então, a disciplina visa isso, nosso foco é lá no céu, né? Jesus disse aqui, olha, vigiem, porque vocês não sabem o dia que vem o nosso Senhor. Lembra de Ló? Nós estamos estudando Ló. Quer dizer, estamos estudando Abraão. Mas falamos de Ló agora quinta-feira, né? Tem colocado lá no grupo para vocês ouvirem. Lembra de Ló? Estava lá vivendo, estava numa boa. Ló é aquele cara da raiz. Criou raiz, só não dava fruto. Ele se envolveu tanto com a cidade, tanto com as coisas daquele lugar, que até na hora que os anjos falaram para ele assim, Ló, sai daqui, porque essa cidade vai derreter, não é? E Ló ficou naquela, mas peraí, não dá para esperar mais um pouquinho? Passou a noite inteira. Tem noção disso? Quando chegou de manhã, os anjos já ficaram irritados com Ló. E pegaram ele pela mão, forçadamente, lê lá o texto, forçadamente. E colocou ele para fora e disse para ele, cara, sobe essas montanhas, não para nem na planície. Falou, peraí, bicho, eu não vou para montanha, dá para ir para uma cidadezinha aqui perto? Quem é que faz isso, gente? Eu até usei a ilustração aqui, falei, você já pensou a Defesa Civil chegando aqui agora, falando pra gente, vocês têm 3 minutos para sair daqui, porque o chão ali fora tá se abrindo uma cratera que vai consumir esse quarteirão inteiro. O que vocês fariam? Todo mundo, vou embora, só o Tony que ia apanhar a guitarra. Foi ou não foi? Só o Tony que ia voltar para apanhar a guitarra dele, o resto ia todo mundo embora que estava aqui quinta-feira, menos o Tony, é o Ló. Cadê? Amigo. Então a realidade não é essa, né? Nós temos que nos preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo e não para uma vida aqui nessa terra, tá? E aí, a conclusão, por que essa conclusão está aqui de novo? Porque isso aqui era tudo uma coisa só, tá? Eu tive que dividir. Então a responsabilidade disciplinar é nossa. E gente, eu botei a bibliografia aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Para você ver, eu não estou tirando isso de trás da orelha, não. Tá certo? Eu trouxe isso aqui e vai crescer, tá? Eu trouxe isso aqui, eu não estou tirando de trás da orelha. Isso é um consenso. Tem muita gente boa aqui que está expondo essas coisas, né? Pastor João Falcão Sobrinho, conhecido nós, isso é material de seminário. A Túnica em Consúltio, Batista. O Ebenezer foi reitor do seminário que eu estudei depois da saída do pastor Fanini, escritor de um livro de seminário também, Manual da Igreja do Manual da Igreja do Obreiro. O Wayne Gruden, que também é um teólogo da teologia sistemática, bem voltado para os batistas. Esses dois aqui, que eu não vou saber pronunciar o nome, também são bons escritores, editora Fiel. O Jonathan Lehmann, pastor batista também. O Luiz Berkoff é presbiteriano alemão, mas é um cara de uma teologia sistemática também bem consistente, né? Bem voltada aí, talvez até para a reforma e tudo mais. São pessoas que batem nessa tecla, né? De que a disciplina é importante para a igreja, que a disciplina visa visar o restauramento da igreja, que a disciplina visa preparar a igreja para essa volta de Jesus e preparar os crentes, e que a responsabilidade dessa disciplina não recai só sobre um homem só, ou sobre um grupo só, não é? Mas sobre toda a igreja que precisa manter a sua boa conduta. Não é? É aquela ideia do sacerdócio. Nós somos sacerdotes em tudo, né? Até nessas coisas. Volto a dizer, é uma coisa que tem que ser feita em amor. Você não vai chegar aí para todo mundo, vem cá que eu vou te pegar que o pastor falou que eu tenho. Não é assim que funciona. São coisas que a gente faz no espírito e não na carne. São coisas que a gente senta com a pessoa e conversa com ela no amor. Olha, está havendo um pecado, eu detectei, eu estou vendo que você está procedendo dessa e daquela forma. Você não acha que isso é contrário à palavra de Deus? Se ela não cede, é outra coisa, mas é um caminho que a gente vai fazendo até restaurar essa pessoa. Bacana? Vamos fechar aqui agora, vamos orar ao nosso Deus. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho... não está aqui nessa lâmina, está em outro lugar já. Nós vamos falar um pouquinho sobre, provavelmente, o poder da igreja de executar a disciplina, ou talvez eu traga os pressupostos de Deus
Por que Deus tem o direito de disciplinar a sua igreja, né? O povo dele? A gente viu aqui na semana passada, falei, né? Viu não? Eu falei que o nosso Deus, ele é Deus de disciplina. E ele deixa isso claro para a gente logo no, se não me engano, no 3º capítulo da Bíblia. No 3º capítulo da Bíblia, Deus já deixa claro para a gente. Eu sou amor, eu sou um Deus que vai te sustentar, que vai providenciar, mas você precisa me levar a sério, porque senão aqui dentro você não vai ficar. E ele então expulsa o primeiro casal do Éden. Depois a gente vê que Deus não é um Deus de brincadeira lá em Gênesis 6, por ocasião do dilúvio. Olha, eu tenho sustentado esse povo, eu tenho dado a chuva, o sol, a colheita, tudo, mas olha como eles são perversos, vamos acabar com isso? Mas a misericórdia e a graça de Deus equilibrou o jogo. Então, na família de Noé, há uma recuperação disso. Depois, lá em Gênesis 11, você vê o povo rebelde de novo. Construção da Torre de Babel. E Deus chega lá e diz, opa, peraí, gente, não é assim que funciona. Depois você vê lá em Gênesis 19, quando o pecado de Sodoma e Gomorra chega aos ouvidos de Deus de tal forma que 3 anjos vêm e destroem a cidade. Então Deus é Deus de amor? É, mas é de justiça também. E com Deus não se brinca. Amém? Reunião da MCM, sexta-feira, às 19h30. Vai falar a irmã Fabrícia, é isso? Temos um tema? Prevenção Outubro Rosa, né? Então a Fabrícia vai trazer uma palestra para a gente, uma palestra bacana, porque é uma visão médica do Outubro Rosa, né? Então vai trazer sexta-feira às 19h30, tá? Para a gente fechar aqui, irmãos, outra coisa que eu quero dizer para você. A igreja de manhã está ficando linda, amém ou não? Linda. Mas tem muita gente que não está vindo à noite, viu? Vocês inverteram o processo, não sei o que está acontecendo, entendeu? Então vamos manter o nível de manhã e de noite, né? Para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Senhor, leve-nos para casa na tua presença. Aplica a tua palavra aos nossos corações, para que a igreja, tudo que ela faça, tudo que ela venha a ser aqui nesse lugar, seja para a honra e para a glória do teu nome. Eu peço, Deus, que nos ajude a caminhar segundo a tua vontade, para a glória do Senhor. Traga-nos de volta à noite, para juntos adorarmos o teu nome. É o que nós pedimos em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.